E aí, amiguinho, tudo bem? Estamos aqui no ESAG para mais uma aula de Geografia do Brasil, comigo, tio Ricardo, e hoje nós vamos falar da modernização da agricultura no Brasil, a modernização que o Brasil está passando aí nas últimas décadas, tá certo, meus caros? E por que nós vamos falar disso aí? Nós vamos falar porque é um tema que cai bastante no vestibular, porque o chamado agronegócio é bastante importante para o Brasil, não é? Afinal de contas, pensa bem, ó, o agronegócio ele é responsável por uma parcela bastante expressiva no comércio exterior do Brasil, né? Ou seja, o Brasil exporta, é um grande exportador de commodities agrícolas, são gerados inúmeros empregos aqui pelo agronegócio no Brasil, e ele também tem uma participação expressiva no nosso PIB, né? São alguns bilhões de dólares que o agronegócio vai gerar aqui na nossa economia. Por isso que nós vamos falar um pouquinho desse setor aqui no Brasil, né? Ou pelo menos de uma parte dele, que é exatamente essa agricultura, a chamada agricultura empresarial, essa agricultura moderna, que começou a nascer no Brasil no pós-guerra, né? Por conta de um processo que estava muito comum nesse período de pós-45, se cunhou chamar de Revolução Verde. O que vem a ser a Revolução Verde, meus caros? A Revolução Verde foi um processo de modernização da agricultura, né, nos países subdesenvolvidos no pós-Segunda Guerra Mundial, e essa modernização normalmente ela era financiada por organismos internacionais, por exemplo o Banco Mundial, liberava linhas de créditos, né, créditos esses que os governos de países subdesenvolvidos pegavam para poder financiar a modernização agrícola de seus respectivos países, ok? Para que isso, né? Por que organismos internacionais começaram a emprestar dinheiro para governos de países subdesenvolvidos? Qual era o intuito, de fato? A proposta era combater a fome. Tá certo? Nunca se esqueçam disso, ó. Palavrinhas-chave quando a gente fala de Revolução Verde: modernização agrícola, financiamento externo, para quê? Né? Para combater a fome no mundo, meus caros. Belezinha? Né? E por que acontecia isso? Basicamente, no pós-guerra, foi feita a seguinte análise de por que tinha tanta fome no mundo, né? E essa análise residiu no seguinte diagnóstico, de que, aliás, ela chegou ao seguinte diagnóstico, de que a fome no mundo ela estava concentrada especialmente nos países subdesenvolvidos, e ela existia porque a agricultura dos países subdesenvolvidos era uma agricultura pouco produtiva, porque utilizava técnicas arcaicas, né? E com isso havia pouca produção de comida e, consequentemente, essa comida ficava escassa e cara. Por isso que havia fome no mundo. Ah, então se esse é o diagnóstico, eureka, sabemos como resolver. Né? Afinal de contas, se o problema da fome no mundo é porque a agricultura de país pobre é pouco produtiva, vamos estimular que essa agricultura se modernize. Basicamente vai ser esse o resultado, o diagnóstico para a solução da crise. Nós emprestamos dinheiro, os governos modernizam suas respectivas agriculturas, aumenta a oferta de comida, acabou a fome no terceiro mundo, tá tudo beleza, tá tudo perfeito, mas não foi bem assim, né, que a sanfona tocou. Afinal de contas, pensem bem, ó, estou falando aqui da década de 50, hoje estamos aqui em 2013, passados mais de 60 anos, né, ainda mais ou menos há 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, ou esse diagnóstico aí nos anos 50 estava errado de como combater a fome, ou então, na verdade, ele era apenas parte do problema e não foram atingidas todas as facetas desse problema da fome no mundo, não é verdade? Daqui no Brasil, como que se deu essa Revolução Verde? A Revolução Verde, ela começou, de fato, ela começou a ficar acentuada, visível, nítida no nosso país a partir da década de 70. Certo? Ela começa no mundo nos anos 50, mas no Brasil ela ganha corpo, ganha força a partir dos anos 70. E qual foi a característica dessa revolução? A tendência de você incrementar, né, de introduzir novas tecnologias no campo. Tá certo? Um pacote tecnológico que envolvia desde seleção de sementes, aplicação de maquinário, né, de pesticidas, de corretivos agrícolas. Por exemplo, na região do Cerrado, aqui no meio do Brasil, foi fundamental o uso
exatamente de fertilizantes, porque os solos do cerrado são pobres, e de cal para corrigir a acidez dos solos, para você aumentar a produtividade ali da região, tá certo? Enfim, meus caros, e entre outras características mais. Então, havia um pacote, né, tecnológico que envolvia todos esses elementos que eu falei para vocês, tá certo? Aplicado ao campo para aumentar a produtividade, tá certo? E isso vai acontecer aqui também no nosso país. Muito que bem. Feito isso, né, qual vai ser o resultado da modernização? Tivemos alguns aspectos econômicos normalmente positivos e aspectos sociais que não foram tão bacanas assim. O aspecto positivo dessa Revolução Verde no Brasil foi que exatamente houve, né, quem teve acesso a esse pacote tecnológico, houve um aumento da produtividade, né, houve um aumento dos lucros, né, e não é à toa que essa agricultura moderna, que hoje se destaca exportando alimentos para vários lugares no mundo, começou a surgir aqui no Brasil, tá certo? Então, uma parcela dos agricultores brasileiros conseguiram exatamente entrar nesse trem aí da modernização agrícola. Por outro lado, ocorreram algumas consequências sociais não muito bacanas, né? Por exemplo, o crescimento do desemprego estrutural, com o avanço da mecanização, a perda de terra por parte dos pequenos proprietários, que é uma coisa muito comum em todos os lugares que se modernizam, viu, meus caros? Há uma tendência de que você ouve falar que um lugar está se modernizando, há uma tendência dos pequenos produtores entrarem em crises. E muitos acabam perdendo as terras, né? Sejam em dívidas para o banco ou acabam vendendo suas terras e indo embora desse lugar que se moderniza em busca de novas terras ou muitas vezes migram para a cidade, que foi uma coisa muito comum aqui no Brasil. Se você pensar bem, esses pequenos produtores que abandonaram São Paulo, o sul do país, por exemplo, muitos desses pequenos produtores, ou eles acabaram fazendo êxodo rural, que acabaram contribuindo para inchar mais ainda algumas das grandes cidades brasileiras, ou acabaram indo em busca de novas terras, no Cerrado, na Amazônia. E esses novos lugares é o que a gente chama de fronteira agrícola, tá legal? Uma fronteira agrícola é caracterizada por ser um lugar relativamente vazio, que começa a ser incorporado pelas atividades econômicas de um dado país. E no caso do Brasil, dos anos 60, 70 para cá, as nossas fronteiras agrícolas são basicamente o Cerrado e a Amazônia. E foi muito comum, repito, né, gente do Sudeste e do Sul do Brasil expulsos por esse processo de modernização, seja porque perdi emprego, ou seja porque perdi a terra, saírem dessas regiões e irem em direção a essas novas fronteiras agrícolas brasileiras. E claro, né, também não podemos nos esquecer dos nordestinos, né? Embora essa modernização não tivesse acontecendo no Nordeste, muitos nordestinos continuaram, né, como vários séculos, têm saído de sua região, só que como o Sudeste estava relativamente já saturado, muitos nordestinos começam a ir em busca também desses novos lugares, e ainda hoje, muitos nordestinos também, além de vir para o Sudeste, eles também vão para a região da Amazônia, tá certo? Agora vejam só, vocês estão percebendo por que o problema da fome no Brasil e no mundo acabou não sendo resolvido de fato? Porque se atacou apenas uma parte do problema. Uma parte do problema estava certo, né? Havia um problema de fome muito sério no mundo exatamente por uma agricultura pouco produtiva. Só que você concorda que para combater a fome não adianta você só aumentar a oferta de comida se as pessoas tiverem com condições de renda muito baixas. Em outras palavras, você chegar num lugar lá onde tem um monte de gente miserável, você não vai combater a fome montando um supermercado novo no lugar. Você precisa garantir o aumento da oferta da comida, mas você também tem que garantir renda para as populações mais pobres, com geração de emprego e coisas do gênero, para as pessoas poderem ter acesso a essa comida. E vocês estão percebendo que isso não aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, né? Houve um aumento de oferta de comida? Até houve, né? Mas ao mesmo tempo vocês viram, o cara perdeu terra, o cara perdeu o emprego, e é por isso que o problema da fome de fato não foi resolvido, né? E para piorar, meus caros, para piorar, percebam que quem se modernizou aqui no Brasil não foi aquele cara que faz arroz com feijão, cebola, mandioca, ou seja, aquele cara que produz gêneros para abastecer o mercado interno, para gerar alimentos para a população brasileira. Quem se modernizou aqui no nosso país foi especialmente médios e grandes produtores que tinham por objetivo duas coisas: ou produzir alimentos para fazer matérias-primas para abastecer a indústria,
ou produzir alimentos para a exportação. E é por essa e por conta dos impactos sociais que vocês percebam que a Revolução Verde não conseguiu acabar com o problema proposto por ela na década de 50, que era acabar com a fome. Até mais, pessoal!